Agora vamos falar daquilo que eu acho que é o que mais interessa para as pessoas aí. Quanto é que ganha um programador? A gente vai começar por isso, né? Lógico. Existe um range salarial muito grande. A gente não está aqui para fazer promessas de dizer, ó, você vai ganhar, esse é o mínimo, não vou querer entrar nisso, porque existe uma variação, existe muito a questão do nível que você está começando. Às vezes você começa com um estágio, ganhando, sei lá, 2.000 e pouco, e depois você entra para trabalhar como programador júnior e tal. Mas existe a possibilidade de ganhos muito interessantes. Muito interessantes, primeiro, porque é uma profissão que está muito valorizada, porque é uma profissão essencial. Existe uma carência no mercado, então existe aquela velha lei da oferta e da procura. Se você está procurando pessoas e não tem profissionais suficiente para atender a demanda, então, obviamente, o salário vai crescer. Só um ponto aí que você falou aí, eu me lembrei de uma história de um amigo meu que ele é gestor de uma equipe de tecnologia no estado Uhum. e ele estava me reclamando exatamente isso, né? Porque ele tem uma equipe de desenvolvedores lá com ele, mas ele tem que direto substituir esses profissionais, ele não consegue segurar porque o Estado não tem condição de pagar o que o mercado está oferecendo para bons desenvolvedores, Sim. né? Então, ele estava exatamente dizendo, cara, é muito difícil, ao mesmo tempo que valorizando a profissão, né? Porque tem muita oportunidade no mercado para profissionais qualificados, né? Não, e eu vi uma vez, eu estava numa palestra, né, numa faculdade, e eu vi um empresário reclamando, dizendo que está perdendo muitos profissionais para o exterior. Né? E a gente conhece histórias de pessoas próximas, pessoas da família, inclusive, que migraram, foram bancados por empresas para trabalhar fora do Brasil. E essa questão de ser uma profissão global, ela é atrativa e as pessoas já devem ter feito essa conta de que se você mora no Brasil e trabalha e ganha em dólar, ganha em euro, então você faz aí já uma multiplicação por 6 no seu trabalho. Claro que tem questão da língua, né, que você tem que dominar e tal, mas hoje não tem barreiras, né? Com a internet você aprende praticamente tudo, pegando boas referências você consegue aprender e suplantar, digamos assim, essas barreiras. Então, sem dúvida, ganhar uma moeda forte é extremamente importante, né? Você trabalhar de forma remota. Depois da pandemia, muita gente migrou para o remoto e ficou definitivo. Né? A cultura das empresas mudaram um pouco nessa questão, viram que é possível entregar talvez tão rápido quanto, é possível com as ferramentas atuais ter uma interação quase que real. Obviamente, a gente está aqui no mesmo ambiente, olho no olho. Não seria a mesma coisa se eu estivesse na tua casa e eu na minha e a gente fazendo aqui o podcast, mas você chega muito próximo daquilo que você encontra no ambiente real, né? Para muitos cenários. Não estou dizendo que todas as profissões permitem isso, mas a profissão de tecnologia, sim. Tem a questão, por exemplo, que pouca gente acaba fazendo, que é aquela matemática das entradas e saídas, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu ganho não é somente o que eu ganho que define o meu salário, digamos assim. Não é só o resultado final que vem lá no meu contra-cheque, mas também tem a ver com as minhas despesas. Com certeza. Se eu trabalho numa empresa em São Paulo e moro numa cidade do interior que a energia é mais barata, que o custo do aluguel é mais barato, então se eu economizo 1.000, 2.000 reais, sei lá, quanto dinheiro no aluguel, isso reflete no que sobra no final do mês e vai ser uma diferença muito grande. Então, se você tem a possibilidade de trabalhar de forma remota, você escolhe onde quer. Inclusive, está tendo um êxodo, né, no Vale do Silício. Ninguém quer morar mais por exemplo, São Francisco, que é caríssimo para morar lá. Né? Tem gente que pegava um trem de uma hora e pouco para ir para a empresa, para ir lá para São Francisco, por exemplo, no Vale do Silício. E os caras não querem mais morar lá, entendeu? Porque moram em cantos apertados, pequenos, né? Às vezes com filho, e pagando um absurdo de aluguel e a galera tá indo embora, entendeu? Então tá indo para morar no interior e trabalhar nas mesmas empresas, ganhando os mesmos salários. Só que você tem uma casa muito maior,
qualidade de vida maior, né? Foi o que aconteceu comigo na pandemia também, né? Eu passei por isso, inclusive, né? Quando eu trabalhava numa outra empresa antes, de eu ter oportunidades para ir me mudar, por exemplo, para o sul do país, para o sudeste, para num cargo superior. Mas quando você colocava na balança ali, não compensava, porque o custo que eu ia ter para me manter lá era muito maior. Ou seja, se eu fosse para lá ganhando mais, eu iria, no final das contas, ganhar menos. E essa questão que tu falou aí de tecnologia, de você poder trabalhar de forma remota, eu acho que a tecnologia ela facilita muito isso, né, essa profissão, porque me fez lembrar muito aquela coisa que acho que a maioria das pessoas vive, né? Por exemplo, quem nasce no interior pensa logo assim, cara, eu preciso, quando estiver perto ali dos meus 18 anos, eu tenho que morar na capital, eu tenho que fazer uma faculdade lá, trabalhar num grande centro para ganhar bem, né? Já hoje é completamente diferente isso relacionado à tecnologia, porque Sim. eu posso trabalhar ou eu posso morar na minha cidade do interior, onde eu nasci. Tipo assim, eu não preciso me afastar da minha família, eu posso manter as minhas raízes, tendo o mesmo custo que eu tenho de vida ali e ganhando muito mais porque eu posso trabalhar não só para os Sim. grandes centros no Brasil, mas para fora também, né? Sim. E outra questão também que eu acho extremamente importante na área de desenvolvimento é o fato de que você consegue ser um empreendedor. E isso é muito massa. Eu não diria que empreendedorismo é para todo mundo, porque exige um custo de investimento de tempo, né? De passar madrugadas muitas vezes, né? De tirar ali, às vezes, um tempo de... E eu nem aconselho você ir com muita sede ao pote, porque não adianta perder a saúde para você, digamos assim, diminuir o tempo, empreender muito rápido e tal. Mas é um processo que pode surgir de forma muito natural. Então, enquanto você estuda, você pode, por exemplo, desenvolver uma aplicação para um dispositivo móvel, para um Android, um iOS. Você pode criar uma aplicação, um site que você responsivo, né? Você cria com uma única tecnologia, funciona em todos os dispositivos e você vai lá e disponibiliza algo que é legal, que é algo que você gosta. Então, você pode pegar uma paixão que você tem e colocar a tecnologia. Certa vez, eu estava conversando com meus alunos, eu falei para eles, a profissão do futuro é a sua profissão mais tecnologia, mais programação. Porque se você é, por exemplo, um contador e você sabe programação, você, como entende muito da área, pode criar um software de contabilidade que pode ser usado por milhares e milhares de pessoas no Brasil todo. Então, isso pode gerar, a partir daí, uma mega empresa a partir de uma ideia que você teve e do investimento que você fez. E já aconteceram vários casos sobre isso. Eu tenho um amigo que gastou 2 dias para desenvolver um software e vendeu esse software por R$ 10.000 para a empresa. Ele não ficou ganhando, digamos assim, aluguel. Ele viu um problema na empresa dele, ele sabia um pouco de programação, foi lá, viu a necessidade, fez um software para resolver, propôs e vendeu lá para a empresa que ele trabalhava e ganhou R$ 10.000. Ou seja, foi uma forma de empreender, gastou 2 dias e ganhou isso. Então, obviamente, você tem uma possibilidade muito grande e isso também agrega muito valor à questão salarial também, entendeu? Isso me fez até lembrar uma história de um testemunho que a gente recebeu também, de um cara que trabalhava numa empresa, acho que ele trabalhava na área de contabilidade da empresa, e ele viu um problema que tinha que resolver lá, e ele estudava essa questão de tecnologia, e ele pensou numa solução e trouxe essa solução para a empresa. Qual foi o resultado disso depois? A empresa viu muito valor no que ele fez, inclusive ela teve que fazer uma reestruturação, acabou demitindo toda a galera de TI, e esse cara ficou Como sendo o departamento, o né? departamento de tecnologia da empresa, né? Depois a gente até recebeu um vídeo dele, né? É isso. E é muito massa, porque se você está pensando, a gente vai ter um episódio sobre migração, né? De profissão, e tem muita gente migrando para a tecnologia, muita gente mesmo. A gente estava conversando com uma menina de zootecnia, né? Que ela era já doutora na área e fez a migração. Ela, depois de alguns meses, conseguiu um estágio, né, numa grande empresa brasileira e hoje ela trabalha, depois do estágio, ela conseguiu um emprego numa empresa canadense, né? Trabalha numa empresa chamada Skip the Dishes, né? Como se fosse o iFood do Canadá. Inclusive, eu acho que a Skip tem uma participação no iFood, né? Então, é uma pessoa que era doutora numa área e migrou, né? Com mais ou menos 1 ano, ela estava trabalhando no Canadá, 1 ano e pouquinho, né? Então,
existe essa possibilidade de você criar, né? E é muito massa saber que isso também agrega a questão salarial. Além de ter, as empresas estão pagando salários super interessantes, mesmo para quem está começando. A gente conversou com o Johnny, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na entrevista. Você sai de uma área que não é essencial, que parou e que ficou ali sem oportunidades, né? Que às vezes não paga bem. Você vai para uma empresa que tem benefícios, né? Fora salário, você tem a questão de benefício, às vezes você tem um plano de saúde muito legal na empresa e tem outras questões, vale e outras coisas que as empresas muitas vezes dão, às vezes participação de lucro. Então tem uma série de coisas que torna a área de tecnologia uma área extremamente interessante. Então você tem para resumir, né, um range salarial grande, você tem desde salários de entrada a salários maiores do que juízes, né? Não é incomum você encontrar pessoas que ganham 30, 35, 40. O cara que migrou, trabalhando no Canadá, está ganhando perto disso, 40 mil reais, se for converter para real. E se ele morasse aqui, caramba, é maior que um salário de juiz, entendeu? Então, você tem essas possibilidades. O que é que depende? Depende da qualidade do profissional, né? Depende, por exemplo, se a pessoa realmente entrega valor, porque as empresas estão contratando, e isso é uma vantagem muito grande, entendeu? A área de crescente demanda e continuará crescente. Se a gente olhar só a última analogia, né, para, por exemplo, a área de engenharia, de arquitetura, que tem milhares de anos, né, antes dos egípcios, né, já fazia engenharia e tal, é uma área milenar. Mas a área de programação e computação não, é uma área que tem poucos anos, né? Poucas décadas, melhor dizendo. Então, é uma área que está em franco crescimento, é uma área inicial. Às vezes a gente acha que já tem tudo que já foi feito, já tudo que tem hoje não tem mais nada para crescer, mas tem muita coisa para crescer. Tem muitas oportunidades de você ter tecnologia em vários locais. E para você ter essas tecnologias, os programadores serão essenciais e oportunidades e demanda crescente por muitos anos, entendeu?